Oi, gente, tudo bom com vocês? Como eu prometi, estou aqui para falar sobre a pedofilia. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a todo mundo que tem visto os vídeos, tem me acompanhado. E, em segundo lugar, eu quero falar que eu não sou psicóloga, não sou especialista nesse assunto. Eu sou curiosa, como o canal fala, né? Monga curiosa. Então, eu sou curiosa, eu vou atrás, eu me informo, eu procuro saber. E o meu intuito com esses vídeos é deixar você alerta, para que você possa observar, ficar atento, né, aos movimentos das crianças, não só dos seus filhos, porque, como eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, vai lá no canal, vem aqui, dá uma olhadinha, assiste o outro vídeo para você entender o que é que eu vou fazer. E não é só defender nossas crianças, é todas as crianças em geral, porque as crianças estão precisando de ajuda, certo? Então, como eu falei pra vocês, meu primeiro vídeo vai ser sobre pedofilia. E eu quero deixar você, como é que eu posso dizer? Sabendo mais ou menos como essas pessoas agem. Não é inscrito nesse canal, não acredito. Se inscreve e você vai descobrir muita coisa. Começar, né, alertando os pais sobre a pedofilia. E nessa minha busca sobre a pedofilia, ai meu Deus, vi várias coisas não muito boas, né? Que me deixaram tristes, mas que é preciso que eu fale aqui pra vocês, para que vocês se alertem e defendam nossas crianças. Não sei se vocês sabiam, né, que pedofilia tem tipos de pedófilos, né? E, em primeiro lugar, eu quero falar pra você que pedofilia não é só praticada por homens, certo? Pedofilia ela é praticada por homens, por mulheres, por homossexuais, por todos os gêneros que você imaginar. A pedofilia ele não tem um caráter, um gênero específico, né? A pedofilia pode ser praticada por todos os gêneros, todas as cores, todas as classes, rico, pobre, não importa, certo? E existem os tipos de pedófilo e eu vou falar sobre só dois deles, certo? Porque é muito amplo e se eu falar de todos, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou falar de dois tipos de pedófilo. Eu fiz algumas anotações, gente, e eu vou ler para que eu não fale besteira, certo? São três tipos, eu vou falar de dois tipos, certo? Primeiro eu vou falar sobre o pedófilo abusivo, depois sobre o pedófilo molestador, certo? Por que essa divisão? Porque existe a classe, né? Ela é dividida em tipos porque há perfis diferentes de pedófilo. O pedófilo ele não tem só um modo de agir, ele não tem só um jeito de abordar a vítima, ele não tem só uma estratégia. Então, de acordo com as estratégias que esse pedófilo usa, ele é classificado em tipos. E o tipo 1, que é o abusador, ele é o mais sutil, gente. Ele é o mais difícil de detectar. Por quê? O pedófilo abusador, né, ele tem tendência a só acariciar as vítimas. Ele não machuca a criança, ele não pratica atos sexuais com a criança e ele fica mais nas carícias, certo? Como assim? Meu filho tá seguro? De maneira nenhuma, certo? Esse tipo de pedófilo, o pedófilo abusador, é aquele que acaricia seu filho, né? Toca nas partes íntimas do seu filho, faz com que seu filho toque nas partes íntimas dele. E geralmente ele só quer a criança ali perto dele para ele fazer atos ilícitos. Então ele não chega a praticar o abuso sexual com a criança, certo? Eu não vou falar algumas palavras aqui, porque pode ser que alguma criança assista. E eu não quero falar as palavras explícitas,
certo? Porque pode ser que alguma criança acesse esse vídeo e escute esse vídeo. Eu não quero que criança menos de 5 anos escute. Então eu vou falar coisas que adultos que estão me ouvindo vão saber o que é que eu tô falando, certo? Então, o pedófilo abusador, ele é aquele que toca na criança, que acaricia a criança e que geralmente ele faz a criança acariciar ele, certo? Geralmente ele envolve essa criança, tratando ela bem. Esse pedófilo abusador, ele sempre vai tratar a criança bem, ele sempre vai querer a criança perto dele. Ele coloca filmes para essas crianças assistirem. Ele induz a criança a ficar peladinha na frente dele, para que ele tire foto, para que ele filme aquela criança. Então, ele é satisfeito em fazer isso, certo? A satisfação dele tá em fazer isso com a criança. Então, esse é muito difícil de detectar, certo? Esse é perigoso, por conta que é muito difícil de detectar. Então, como, Mônica, que eu detecto? Sempre. As duas coisas que eu vou dizer, sempre. Observação e desconfiança, certo? Desconfie daquela pessoa que quer passar o tempo todo com seu filho. Que quer levar seu filho para casa dele o tempo todo. Que quer levar seu filho para passear. Que quer levar seu filho... Ele quer sempre estar perto da criança. Quando ele faz amizade com uma criança, ele quer sempre estar perto daquela criança. Aquela criança vira o amigo íntimo dele, certo? E outra coisa, a criança vai se sentir bem do lado dele. Porque a criança não sabe que ela está sendo molestada, né? A criança não sabe. Então, para a criança, como ele não está maltratando, não está machucando... E outra coisa muito séria, gente. Essas pessoas têm filmes infantis em casa... pirulitos, coisas que envolvam a criança, coisa que a criança acha bom, entendeu? Então, ele vai ser uma ótima pessoa. A criança sempre vai falar bem dele pra você, ou dela. Porque eles se tornam amigos da criança, pra satisfazer esse desejo de acariciar, de alisar e fazer a criança acariciar ele também. E é muito perigoso, certo? Por quê? Essas pessoas, eles participam de grupos, né? Que praticam pedofilia. Então, no meio desses grupos que ele participar, pode ter outro tipo de pedófilo, que é o que eu vou falar para vocês depois. Então, se tiver esse outro tipo de pedófilo, depois eu vou falar do pedófilo molestador, ele pode convencer aquele pedófilo, né, o pedófilo abusador, a trazer aquela criança para ele. Então, vocês percebem a ligação de como os nossos filhos estão invulneráveis, né? Principalmente de 10 para baixo, que não sabe ligar as coisas, às vezes não sabe entender a situação, o que é que está acontecendo. Então, é muito perigoso, gente. É muito perigoso. O que eu quero deixar para vocês nesse vídeo aqui é: observe e desconfie. Esse pedófilo abusador, ele não chega a machucar seu filho, mas ele vai fazer essa situação de carícia, de alisar, de tocar a criança, tocar ele ou ela. Como eu já falei, pedofilia não tem sexo, certo? É muito constrangedor para a criança quando ela, no futuro, descobriu o que estava acontecendo com ela. Então, observe. Eu não gosto de imaginar uma situação, qualquer situação, com criança eu não gosto de imaginar. Então, observe, certo? O pedófilo molestador, gente, é aquele pedófilo violento, certo? É aquele tipo de pedófilo que você vê as atrocidades com as crianças. Do que você imaginar de ruim. Então, esse pedófilo molestador, ele é subdividido. Olha, para você ver como é a artimanha dessas criaturas. Ele é subdividido em 4 tipos de pedófilo, certo? Que é o pedófilo regredido, o inescrupuloso, o inadequado e o preferencial. Então, eu vou falar do pedófilo molestador regredido, para o vídeo não ficar muito longo, certo?
e do inescrupuloso. E no próximo vídeo que eu enviar para vocês, eu falo dos outros dois tipos, inadequado e preferencial, ok? Então, o regredido é aquele tipo de pedófilo que ele não abusa só de criança. Ele abusa de idosos, ele abusa de crianças com necessidades especiais. E, geralmente, esse pedófilo regredido, ele busca muito suas vítimas na internet. Estão entendendo? A internet onde o filho da gente às vezes fica e a gente não presta atenção. Eu digo a gente porque eu estou me incluindo, porque eu tenho um filho, gente. Então, eu digo, quando eu falar a gente, é que nós temos que ficar alertas. Eu e você, certo? Porque esse tipo de pedófilo, ele vai na internet vasculhar, encontrar aquelas crianças que já tem Facebook, que já tem WhatsApp, que já tem Instagram. Então, fica de olho. Não desliga, certo? E o inescrupuloso, ele... Ai, gente, esse é o que geralmente acontece. Não tem quando você escuta aquelas reportagens que pai abusou de filho, tio abusou de sobrinho, primo abusou primo. É esse tipo de pedófilo. O inescrupuloso é aquele que ele não escolhe quem é a vítima. Ele simplesmente pega o que tiver mais fácil. Inclusive os da família. Então, é observar, desconfiar. Observar, desconfiar. Não esqueça essas duas palavras. Se você tem filho, não esqueça. Observar, desconfiar. Então, como nós vimos hoje, o pedófilo abusador é aquele que não chega a praticar atos sexuais com a criança. Ele fica nas carícias e faz com que a criança sempre acaricie eles. O segundo é o pedófilo situacional, que é dividido em várias classes, né? O pedófilo molestador situacional é dividido em várias classes. Então, eu falei do molestador regredido e do inescrupuloso. Vamos recapitular. O regredido é aquele que não abusa só de crianças, mas de crianças, de idosos, de crianças com necessidades especiais e etc. E o inescrupuloso é aquele que tem preferência por pessoas da família, certo? Então, por hoje, eu vou deixar nesses três, ok? Próximo vídeo eu falo das outras duas questões. E nos próximos vídeos a gente vai aprofundando mais o assunto, ok? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, não esquece. Compartilha esses vídeos. Ativa o sininho, que é que fica do lado do botãozinho de inscrição, para que quando eu fizer o próximo vídeo e enviar para você, você receba. Vamos nos preparar. Vamos estar sempre observando, desconfiando, ok? Beijo da Monga para vocês. Esse é o canal Monga Curiosa. Beijo para vocês, gente.